Glória a Deus, então, que Deus abençoe a vida de todos os meus irmãos em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade em nome de Jesus. Também eu gostaria aqui de cumprimentar aqueles amigos que estão assistindo essa reunião aqui e peço que fique até o final. Deus ele vai falar contigo e vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, então. Queridos, nós começamos aqui há uma sexta-feira atrás, começamos aqui um estudo. Dentro desse estudo nós estamos aprendendo a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem que já está praticando em casa lá a palavra de Deus? Você está praticando a palavra de Deus? Então, hoje nós vamos dar mais um passo em direção a essa grande bênção que Deus ele nos prometeu. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus para que através disso a gente venha vencer as batalhas em nome de Jesus. Amém? Então veja bem só, Lucas capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus ele estava dentro da sinagoga e estava pregando a palavra. E Jesus ele estava lendo lá nas escrituras do profeta Isaías dizendo: o Espírito do Senhor ele está sobre mim. E esse Espírito que Jesus Cristo ele disse que estava sobre ele, é o Espírito Santo que tem que estar sobre nós também. Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas elas têm falado bastante de Deus. E não é errado nós falarmos de Deus, meus irmãos. Não tem nada de errado em falar de Deus, amém? Diga para essa pessoa, não tem nada de errado em falar em Deus. Mas nós vivemos em tempo onde muitas pessoas falam de Deus. Deus é um Deus poderoso e tudo isso é muito verdade mesmo. Nós vivemos um tempo também onde muitas pessoas estão falando de Jesus. Jesus é um Jesus poderoso, ele deu a vida pela humanidade e tudo isso aí não tem nada de errado, isso aí está muito certo. Mas eu percebo que tem poucas pessoas que estão falando a respeito do quê? Exatamente, do Espírito Santo de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, o Espírito Santo está sobre mim. Era esse Espírito que guiava Jesus aqui na terra. E através desse Espírito, Jesus ele via muitas pessoas curadas e abençoadas. Quando nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo, ser cheio desse Espírito Santo dentro do nosso coração, da nossa vida, então só não nós passamos a ser abençoados, mas também todas aquelas outras pessoas que estão ao nosso redor. Então eu falei aqui uma sexta-feira atrás, que quando a gente vai estudar a Bíblia a respeito do Espírito Santo, nós conseguimos identificar dentro da Bíblia aqui que o Espírito Santo ele se manifesta de várias formas. Inclusive eu até anotei aqui no meu esboço, só para você ter uma ideia e relembrar, o Espírito Santo, para você ter uma ideia, ele se manifesta na forma de fogo. O Espírito Santo ele se manifesta na forma de vento, de água, de azeite, de fermento, de chuva e de fonte. Então, cada manifestação dessa representa um tipo de ensinamento que nós temos que cumprir dentro da palavra para que a gente venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. E há uma sexta-feira atrás, o pastor ele já falou para os irmãos que o Espírito Santo de Deus, ele é um fogo. Atos capítulo 2 fala isso. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar e que sobre a cabeça deles tinha línguas de fogo. E era o Espírito Santo de Deus. O fogo ele tem a finalidade de purificar, de tirar mágoa, de tirar raiva, de tirar o ódio dentro do coração. Quando a pessoa então se converte a Jesus, entrega a vida para Jesus, então o Espírito Santo que vem sobre essa pessoa, como um fogo consumidor, ele vai limpar o coração dessa pessoa. Amém, pessoal? E a pessoa então, ela vai demonstrar através do coração puro que é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Se você não assistiu essa mensagem, aí você pode entrar dentro do meu canal lá do YouTube, que lá o pastor então tem gravado essa mensagem. Foi a primeira mensagem que o pastor trouxe de ensinamento aqui
para ensinar o povo a ser cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus, meus irmãos. E hoje, pastor, o que o senhor vai falar? Hoje eu vou falar que o Espírito Santo ele é um vento. Então eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá em João, capítulo de número 3, onde Jesus Cristo ele teve um encontro com Nicodemos, e Jesus ele falou um pouquinho a respeito do Espírito Santo, e eu quero poder dividir aqui esse ensinamento com os irmãos, tá bom? Então já falamos que o Espírito Santo de Deus é o quê, gente? É um fogo que purifica. Quando eu tenho meu coração purificado, a minha vida santa, então isso significa que eu já tenho o Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus é o quê? É um vento. Quando eu pratico aquilo que a palavra de Deus vai me ensinar, então veja bem, eu demonstro que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E a cada mensagem, a cada ensinamento, a cada manifestação, esse Espírito de Deus ele vai me enchendo e eu passo a me tornar uma pessoa vencedora. Amém, pessoal? Então vamos fazer a leitura. João 3, o versículo é o versículo de número 8, que diz assim, ó, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Aí no final diz, assim é todo aquele que é nascido do quê? Do Espírito Santo. Então presta atenção aqui o que o pastor está dizendo. O Espírito Santo ele é um vento. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? É que o vento ele sopra onde quer. É verdade isso. O vento ele sopra aqui em Dois Irmãos, o vento ele sopra em Porto Alegre, o vento ele sopra em Picada Café, Santa Maria do Herval. O vento ele sopra para onde ele quiser. E nós ouvimos a voz do vento. É verdade ou não é? Às vezes o vento ele tem uma voz, a gente ouve a voz dele. Só que mesmo que a gente venha ouvir a voz do vento, meus queridos, presta atenção, você não sabe de onde que o vento vem. É verdade ou não é? E você também não sabe para onde que o vento vai. Então veja bem, todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus são as pessoas que são guiados pelo Espírito e são pessoas que não são pessoas guiadas pelas suas próprias palavras, pelos os seus próprios entendimentos. São aquelas pessoas que agora têm uma vida com Jesus, são aquelas pessoas que se converteram a Jesus, e a partir desse momento agora quem guia a vida dessa pessoa é o Espírito Santo de Deus. De uma forma bem simples para você entender o que o pastor está querendo dizer. Suponhamos que você, algum dia da tua vida, você vai estar em algum ambiente, e dentro desse ambiente vai haver briga, vai haver disputa, vai haver ciúmes. A gente vê hoje, dentro de ambientes de trabalho, onde a gente vê a inveja. Mas não só isso, a gente vê dentro de famílias também idolatria, a gente vê dentro de famílias gente que murmura, gente que briga. É verdade, não é, meus irmãos? Então talvez vai ter algum dia da nossa vida, ou pode ser que alguém agora mesmo esteja dizendo, pastor, eu vivo num ambiente assim. E é muito difícil, pastor, de se manter ali. Mas entendo o que o pastor está dizendo aqui, ó. Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, nesses momentos, entendeu, que você se perturbar por estar num ambiente onde não está te agradando, você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que está sobre você, ele vai te tirar daquele ambiente natural e ele vai te colocar num ambiente espiritual. Ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita dentro do teu coração, ele entende que se você ficar naquele ambiente de batalha, de luta, você vai passar a ser tentado e você vai correr o risco até de pecar. Vocês podem cuidar, a gente que se libertou uma vez do cigarro, da bebida, e que estava algum dia em algum ambiente onde não deveria estar, e a pessoa foi tentada e voltou a fumar e a beber. É verdade, não é, meus irmãos? Mas por que, pastor, que essas pessoas... Porque faltava o Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele vai tocar no teu coração, independente de onde você esteja. Se você esteja no meio de um grupo de pessoas onde estão falando palavrão, onde estão falando coisas que não convém ao cristão ouvir,
Se você estiver num ambiente, você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te tirar daquele ambiente ali e ele vai te levar para o ambiente da fé. Qual que é o ambiente da fé? Muitas pessoas vêm para a igreja, que são conduzidas pelo Espírito Santo que habita nelas, vêm aqui, se fortalecem, oram, né? Venham aqui, ouvem a palavra, são pessoas abençoadas. Outras pessoas vão para o seu quarto orar, muitas pessoas saem desse ambiente onde está sendo desagradável e vão ouvir um louvor. E aí então o Espírito Santo conduz essa pessoa para o campo lá, para o campo espiritual, e essa pessoa se fortalece, ela cresce na fé, essa pessoa ela consegue criar coragem para enfrentar aquela batalha, e depois ela pode até voltar para aquele ambiente aonde é desagradável, mas essa pessoa ela foi fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, e ela vai conseguir vencer aquela batalha no ambiente natural. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Então o Espírito Santo ele tem essa finalidade. O Espírito Santo é como um vento. O vento ele sopra onde quer, meus irmãos. O vento ele sopra onde quer, você até ouve o vento, é verdade ou não é? Mas você não sabe da onde que o vento ele vem. E você não sabe para onde o vento ele vai também. Então assim são todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Nesses momentos de confronto, nesses momentos onde a pessoa esteja em ambiente, onde exista pecado, onde exista briga, fuxico, fofoca, o Espírito Santo que habita na vida do cristão vai tirar ele daquele ambiente e vai levar ele para o ambiente espiritual. Aí o cristão se fortalece, o cristão ele cria aquela coragem, ele consegue crescer de forma espiritual para enfrentar então o campo natural. Amém, gente? Hoje nós conseguimos até ver que dentro de lares, tem muitos cristãos que moram dentro de lares onde existe idolatria, onde existe adultério, onde existe prostituição. É verdade ou não é? Onde existe mentira. É um ambiente totalmente que não é agradável àquela pessoa que se converteu a Jesus. Mas Jesus ele não quer que você saia desse ambiente, que você vá embora. Ele quer que você entre no campo espiritual e você se fortaleça para então vencer as batalhas dentro desse ambiente natural aonde essa pessoa está enfrentando as lutas. Mas a pessoa que vai conseguir vencer essas batalhas é a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. É como um vento, que vai ter momentos que o Espírito Santo vai tirar a pessoa desse ambiente e vai levar essa pessoa para o ambiente espiritual. Aí a pessoa se fortalece, volta para aquele ambiente familiar e lá a pessoa começa a orar, ela começa a repreender aquela obra do diabo, aquele espírito de briga, e Deus ele começa a abençoar. Diga glória a Deus. Eu quero te dar um exemplo dentro da palavra de Deus. Está aqui em Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Os irmãos estão entendendo o que o pastor está pregando? Quando a gente vai para Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos identificar aqui que Deus ele deu uma palavra para o Abrão. Só que antes da gente fazer a leitura do versículo de número 1, eu quero que você aqui preste atenção no que o pastor vai falar. O ambiente onde o Abraão ele morava não era um ambiente conveniente para um cristão. Porque dentro da casa do Abraão havia idolatria, talvez existia muitas outras coisas erradas ali também. E provavelmente existia também familiares deles, que a maioria deles estava envolvido em idolatria, coisas que não agradavam ao Senhor. E aquilo ali tudo contribuía para o enfraquecimento do Abraão. É verdade ou não é? Só que era a casa do Abraão. Era onde o Abraão morava com a família dele. Até que então, chegou o momento da vida do Abraão que Deus deu uma palavra para ele. E depois que Deus deu a palavra para ele, através da atitude do Abraão, ele demonstrou para Deus que ele tinha o que, gente? O Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar nesses momentos de dificuldade. É Ele quem vai nos tirar daqueles ambientes onde existam batalha, coisas erradas, idolatria, pecado. Ele vai nos tirar dali e Ele vai nos conduzir para a presença de Deus. E se eu fizer aquilo que o Senhor ele está pedindo para mim fazer, é porque eu sou uma pessoa que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém?
Vamos fazer a leitura aqui para entender. Gênesis capítulo 12, o versículo é o versículo de número 1. Olha o que diz. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então perceba o que o pastor está dizendo. Deus estava vendo que o Abraão, ele estava em meio a um ambiente onde existia muita coisa errada. E o próprio Deus disse para Abraão aqui, Abraão, sai-te da tua terra, Abraão, da tua parentela e da casa do teu pai, sai-te do natural. E aí Deus fala para ele, vai para a terra que eu te mostrarei. Para quem conhece o nosso Deus sabe que o nosso Deus é um Deus espiritual. A própria palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Deus ele estava dizendo aqui, Abraão? Eu quero que você saia desse ambiente natural, porque senão você vai correr o risco de entrar na idolatria, você vai correr o risco, através dessa tentação, de fazer coisa errada também, e eu quero que você vá para o campo espiritual. Eu quero que você vá para a minha presença, eu quero que você vá orar, eu quero que você vá meditar na Bíblia, eu quero que você vá para a igreja. Deus estava dizendo, sai do ambiente natural e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí o que o Abraão ele fez, gente? Vamos lendo aqui o versículo 2. Há uma promessa grande para quem obedece a palavra. Versículo de número 2 diz assim, ó, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí no versículo 4 é onde eu queria chegar. Presta atenção o que diz ali, ó. Assim partiu quem, gente? Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então veja bem, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Por que o Abrão lhe partiu? Porque o Abrão era um homem que tinha já o Espírito Santo de Deus. Era um homem que já estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mesmo vivendo em um ambiente onde existia pecado, existia coisa errada, mas o Abrão ele tinha comunhão com Deus. Ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que o pastor está dizendo, que o Espírito Santo de Deus é como um vento, irmão. Um pouco ele está ali, um pouco ele sai dali, ele vem para cá. Tu nunca sabe onde está o vento. É verdade ou não é? Você até ouve a voz dele, mas você não sabe de onde que ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todas as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é como um vento. Então, o que eu preciso fazer, pastor, para demonstrar que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Eu preciso ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus e quando ele fala ao meu coração, sai desse lugar aí, porque desse lugar aí você vai pecar, vai orar, vai para a igreja, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai ouvir um louvor, eu tenho que ser obediente. Se eu sou obediente ao Senhor e eu faço aquilo que o Senhor pede para fazer, então eu demonstro que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E é aí que está o segredo, meus irmãos. Porque quando você tem esse Espírito Santo de Deus, que é um vento na tua vida, isso vai fortalecer a tua comunhão com Deus. Isso vai fortalecer a tua fé. E é através da tua fé que mesmo que você volte a estar em um ambiente onde exista coisa errada, você vai orar e o milagre ele vai acontecer. Amém, meus irmãos? Quem que está entendendo a mensagem? O Espírito Santo, ele é o quê? Ele é um vento. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai ser guiado por ele. Não vai se permitir ficar em ambientes onde a pessoa vai voltar a beber, voltar a fumar, voltar a falar palavrão, mentir, compactuar com coisa errada. Quem tem o Espírito Santo de Deus vai entender quando ele falar o coração. Sai-te desse ambiente natural e vai para a minha presença. Vai orar, vai para a igreja, vai fazer alguma coisa. A pessoa vai ser sensível ao Espírito Santo. Ela vai se levantar, vai obedecer. E assim Deus ele vai abençoar. Amém, meus irmãos? Então hoje a gente está vendo o quê? Um segundo passo importantíssimo para todas as pessoas que desejam ser cheias do Espírito Santo de Deus. O primeiro passo foi, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é um fogo.
E esse fogo ele vem para purificar a nossa vida, vem para nos abençoar, vem para nos trazer santidade. Quando eu sou uma pessoa santa, uma pessoa pura, eu demonstro que eu já tenho o Espírito Santo. Agora nós vimos hoje que o Espírito Santo ele é o quê? Ele é um vento também. Quando eu me permito ser guiado pelo Espírito Santo, então eu demonstro que eu tenho o Espírito Santo de Deus. E veja bem, eu estou cada sexta-feira, eu estou me enchendo do Espírito Santo, até que vai chegar o momento que eu vou estar transbordando da presença de Deus. Aí capiroto do inferno, o diabo não fica na frente, irmão. Doença, câncer, leucemia, Alzheimer, febre, gripe, tudo isso aí vai para o inferno de uma vez por todas. Porque quando a gente está transbordando do Espírito Santo, o diabo ele não suporta a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ler depois em Atos, capítulo de número 8, fala a respeito do evangelista Felipe. Ele trabalhava em Samaria, mas lá as portas do evangelho não se abriam. E do nada, quando veio o evangelista Felipe apareceu lá em outra região. Conheceu lá um etíope, conheceu lá um eunuco, né? E a Bíblia diz que ele foi lá, instruiu a palavra, pregou a palavra, e o eunuco foi batizado nas águas. Olha, outro que recebeu o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, através da tua vida, pessoas serão alcançadas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, então. Você conseguiu entender esse segundo passo, em nome de Jesus? Então, eu vou pedir que você vá lá para Atos, capítulo de número 2 agora, e depois nós já vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 2. Vamos para lá, então. O versículo é o versículo de número 1. Atos 2, versículo de número 1. Compartilhe essa palavra para que pessoas venham ser cheias do Espírito Santo, amém? Semana que vem, sexta-feira que vem, o pastor vai estar falando que o Espírito Santo de Deus, ele é água. E assim nós vamos de ensinamento a ensinamento, até nós se enchermos de todo o Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos fazer uma leitura para encerrar. Diz assim, ó, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, olha só, gente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí a Bíblia diz, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então foram cheios do Espírito Santo de Deus, depois que aquele vento, né, veemente e impetuoso, ele encheu toda aquela casa. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, amém? E depois de recebermos o Espírito Santo de Deus, temos que permitir o Espírito Santo ele nos guiar. Não fique em ambiente onde você vai pecar. Não fique em lugares onde você vai ser tentado a tirar um palavrão da boca, beber, fumar. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, ele é como um vento. O vento você não sabe de onde vem nem para onde vai, ele está um pouco ali, dali um pouco o vento está para o outro lado. Assim é quem tem o Espírito. Quem tem o Espírito de Deus vai deixar o Espírito guiar a sua vida. Amém? Ezequiel capítulo 37 fala que Deus ele levou Ezequiel no vale de ossos secos. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus diz, profetiza Ezequiel, diga aos 4 ventos da terra que soprem sobre esses ossos secos, para que eles recebam a vida. E dali um pouco aquele vento começou a rodear ali, e aonde existia a morte, agora passou a ter vida. É essa vida que Deus ele quer que você tenha na vida do teu cônjuge, é essa vida abençoada que Deus quer que os pais tenham na vida dos filhos, essa saúde, essa vida que Deus quer que todos os teus familiares eles tenham. Mas para que eles venham receber essas bênçãos, você precisa ser guiado por esse Espírito Santo de Deus. Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus aí? Você tem o Espírito Santo? Então coloca no teu coração mais essa mensagem aqui, e a cada sexta-feira nós vamos crescendo e vamos nos enchendo da presença de Deus. Amém, pessoal? Você entendeu mesmo em nome de Jesus?
Glória a Deus, então. Amigos de casa, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. Sexta-feira que vem, nós seguimos aqui nessa caminhada para ser cheios do Espírito Santo. Compartilhe essa mensagem, curta essa mensagem, inscreva-se lá no meu canal, para que Deus ele venha proclamar a palavra dele e pessoas venham ser salvas. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.